Corta para mim, corta para mim. E vem cá, não corre não. Não corre não, porque a graça de Deus, essa graça maravilhosa, a qual eu sirvo, ela vai esmagando as religiões como um rolo de compressor. Vai esmagando, você sabe aquele extrator de esteira que vai amassando tudo? Assim é a graça de Deus. Ela vai esmagando as religiões, porque a religião é um erro e a graça de Deus, a tolerância para a graça de Deus é zero. Eu vou repetir, a tolerância com a graça de Deus é zero. Então, ela não aceita erro, porque quem governa e quem ministra essa aliança da graça de Deus é o próprio Deus. Então, não existe erro. Ele não aceita erro porque é ele que ministra. Se existe erro, tem coisa errada nesse meio. Então, vamos aqui. A religião, ela diz, né? Todas as religiões diz que para ver a Deus sem a santificação não pode ver, pode ver Deus. Eles tanto pregam que sem a santificação não pode ver Deus, quanto canta, né? Existe aí uma canção, um forrozinho, se não me engano o autor acho que é Antônio do Ripibu, não sei o que é Ripibu. Eu cantava, eu tinha isso no meu carro, quando eu saía, eu ponhava essas músicas dele, arrebentava. Mas quando eu descobri a verdade, eu deletei todas. Amém? Então, a religião, ela tanto prega quanto canta, que sem santificação, elas tanto pregam como canta. Sem santificação, não pode ver o Senhor, ninguém verá o Senhor, né? Isso eles pregam, e tem um hinozinho aí do cantor, acho que é Antônio Ripibu, não sei o que Ripibu. É um nominho assim, eu esqueci até o nome dele, né? Mas e como é que é a santificação das religiões? A santificação na religião é fazer jejum, é usar roupa comprida, o homem não pode vestir bermuda nem usar camiseta regata. As mulheres não podem usar calça, não podem usar batom, não podem cortar o cabelo. E eles todos não podem ir na praia. Isso para a religião é santificação, né? O jejum, eu falei o jejum? Então começa com o jejum. Você quer ver um crente dizer que vai se santificar? Quando o crente falar para você que ele vai se santificar, ele está dizendo para você que vai fazer um jejum. Aí vem o resto das coisas, né? Roupa, não pode cortar cabelo, não pode usar batom, eles todos não podem ir na praia, e assim vai. E como que é a santificação de Cristo? Oh, glória! A santificação de Cristo é essa. Nós vamos ler aqui, eu vou falar para você, nós vamos ler essa passagem de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4, nós vamos ler do 4, 6, ou seja, vamos ler o 4, 5, 6. Mas você pode também, eu vou passar as passagens para que nosso vídeo não se compride muito, né? Você pode ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas nós vamos ler apenas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Olha como que é a santificação em graça. Totalmente diferente da santificação das religiões.
Versículo 4. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Cada um de vós. Não é coletivo. Não é no coletivo. É cada um, individualmente. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada um de vós. E Paulo vai explicar o que é. Se ele vai dizer se é jejum, o que é. 5. Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Paulo não está falando dos gentios convertidos. Paulo está falando dos gentios que não aceitaram o evangelho de Cristo. Como gentios que não conhecem a Deus. 6. E que nesta matéria, no corpo, aqui que está, como está escrito no versículo 4, nesta matéria, ninguém, no corpo, ninguém. No corpo, ninguém ofenda. Essa é a santificação em graça. Ninguém presta. Eu vou ler de novo para você aprender a se santificar. Se santificar é assim, ó, como está escrito aqui no versículo 6. Que nesta matéria, que neste corpo, o ser humano, para ser mais direto, né? Ninguém ofenda e nem defraude. Não ofenda e não defraude. Roubo, conta mentira, para se levar vantagem, né? Pedir emprestado sem pagar. Tudo isso tem na defraude aqui, né? E nem defraude o seu irmão, o seu próximo, o seu vizinho. Nem defraude o seu irmão. Esse irmão aqui não é o meu irmão de sangue. Paulo não está falando aqui de irmão de sangue, mas do seu próximo, do seu vizinho. Amém, meus amados? Do seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas. O Senhor é contra todas essas coisas. As pessoas que... Meus amados, me ajuda aí. Deus é contra quem usa batom, quem usa bermuda, a mulher que usa calça, a mulher que usa batom? Ou Deus é contra quem defraude o seu irmão? Não é? Quem ofende e defrauda o seu irmão. Deus é contra essas coisas aí. Contra estas coisas, como antes vos avisamos, né? Já tinha avisado antes. E testificamos claramente, é o vingador. Claramente. Você entendeu como que se santifica? Você amando o seu próximo. Amando o seu próximo, não desejando mal o seu próximo. Essa é a santificação em graça. Agora, a santificação na religião é não cortar cabelo, não usar batom, a mulher não pode usar calça, o homem não pode usar bermuda nem camiseta regata, e fazer jejum e não ir à praia. Essa é a santificação da religião, mas a do Evangelho de Cristo é totalmente diferente. Nós se encontramos nessas curvas da vida por aí, amém? Sejam todos abençoados.